Vocês devem ter visto na thumbnail desse vídeo que eu queimei a minha mão, certo? Então esse daqui vai ser um daqueles vídeos em que eu não vou editar muito, porque eu estou incapacitado de fazê-lo. É, porque eu trabalho com a minha mão direita, minha mão esquerda tá bem, mas não sou tão bom com ela. Ia demorar muito, e enfim, decidi fazer esse vídeo aqui no mesmo formato que eu fiz o outro uns tempos atrás, em que eu converso com vocês sem script sobre algumas coisas que eu tenho pensado recentemente. E na verdade eu queria refletir um pouco sobre o que aconteceu com a minha mão. Eu queimei ela hoje de manhã, agora faz algumas horas, e me fez pensar sobre algumas coisas e especialmente me fez fazer uma comparação entre uma dor física e uma dor psicológica. É impressionante como que as duas dores elas são igualmente reais. Porque às vezes você tem a impressão de que o indivíduo ele fala que está sentindo uma dor e você despreza aquilo de uma certa forma, dizendo, ah, isso aí é psicológico. Você já viu isso? Por exemplo, quando tá frio, o indivíduo tá com frio e o outro chega lá e fala assim, ah, frio é psicológico. Quando a pessoa fala isso é psicológico, dá a impressão que ela está dizendo que aquilo não existe. E nada poderia ser mais falso do que isso. A experiência humana é muito difícil você dizer o que existe e o que não existe, porque a experiência humana em si, para quem experiencia ela, aquilo é muito real. E eu tô achando muito engraçado eu falando aqui com essa mão, porque eu consigo me ver aqui no vídeo e eu gesticulo muito, você já deve ter percebido, né? E eu tô vendo aqui no vídeo e eu tô achando engraçado, mas enfim. E então o que aconteceu foi o seguinte: eu acendi uma vela de noite e fui deitar e eu tava muito cansado e acabei cochilando. E esqueci de apagar a vela. Geralmente eu apago minhas velas antes de dormir, quando eu acendo, e dessa vez eu esqueci de apagar. Eu simplesmente apaguei, quer dizer, eu apaguei e dormi, certo? Não apaguei a vela. Se eu tivesse apagado a vela, eu não tava aqui com a mão desse jeito. Mas enfim, foi isso que aconteceu. E eu acordei, isso foi lá pra 1 hora da manhã, sei lá. Eu acordei 8h30 e tava com o meu travesseiro pegando fogo e minha cama pegando fogo, porque a vela tava do lado da minha cabeceira, bem perto da minha cabeça. E graças a Deus a única coisa que pegou foi a minha mão. Realmente é um milagre assim que não tenha pego o meu cabelo. Se vocês vissem aqui a cena da cama queimada e do travesseiro, como ele ficou, vocês iam se impressionar também. Realmente é curioso que não tenha queimado o meu rosto. Acho que Deus realmente me protegeu nessa situação. Mas enfim, eu queimei a minha mão e no momento que eu acordei, eu vi as chamas ali e eu não senti dor na minha mão. Eu simplesmente agi para apagar esse fogo, certo? Acordei 100% desperto, a adrenalina estava no máximo. Apaguei o fogo, peguei o travesseiro ali, que também estava pegando fogo, e comecei a bater ele contra as outras chamas, e aí acabou que tudo apagou. Depois disso, eu dei uma olhada em volta ali para ver se tinha alguma coisa ainda pegando fogo. Não tinha. Fui no banheiro, joguei uma água corrente na minha mão para aliviar, para fazer o primeiro socorro ali da queimadura. E ainda não estava doendo. Me vesti, chamei o Uber e fui pro hospital. E, enfim, em resumo, foi isso que aconteceu. Graças a Deus tá tudo bem. Mas o que eu comecei a reparar foi que é, eu comecei a reparar, por exemplo, que como minha mão estava doendo muito, né, 1 hora depois ela começou a doer muito mesmo, arder, tá ardendo até agora, mas naquele momento, 1, 2 horas depois do acidente, estava ardendo muito. E eu comecei a prestar atenção na minha própria fisionomia e na minha respiração. Então eu reparei que eu estava prendendo a minha respiração com a dor. Mas não era a dor que estava causando isso, era uma coisa da minha cabeça. A dor não tem motivo para que ela faça com que a minha respiração prenda. Então, quando eu tomei consciência disso, eu comecei a respirar normalmente. Inspirei, inspirei e expirei de forma tranquila, certo? E eu reparei que quando eu fazia isso, a dor diminuía, ou pelo menos não era que a dor diminuía, é que eu estava sofrendo menos pela dor. E esse é o ponto que eu quero chegar. Os estoicos, a filosofia estoica, ela fala muito sobre como acontecimentos externos não afetam você. O que afeta você são as histórias que você conta para si mesmo sobre esses acontecimentos, certo? E é aquela famosa história de que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional.
Então eu comecei a pensar sobre isso quando eu estava ali no hospital, aguardando com que as enfermeiras fizessem esse curativo aqui que vocês estão vendo. E eu comecei a tentar aplicar um pouco disso, certo? Eu prestei atenção naquela dor e eu comecei a prestar atenção na minha fisionomia, como eu fazia caretas, né? Quando a gente sente dor, a gente faz caretas, a gente expressa. É um dos comportamentos que faz com que você consiga identificar que alguém está sentindo dor. Mas você começa a prestar atenção naquilo e você percebe que você tem controle sobre aquilo. Eu consegui parar de ficar fazendo careta, certo? Então, tava doendo muito, mas em vez de eu ficar assim o tempo todo, eu decidi parar. E ficar com uma fisionomia neutra, com uma expressão neutra. Isso também foi uma coisa que fez com que doesse menos. E quando você sente uma dor física, eu recentemente aconteceu algumas coisas ali que me abalaram psicologicamente, então eu também tenho uma dor psicológica que eu estou passando nesse momento. E aí você sente a dor física e você contrasta ela com essa dor psicológica e você vê que elas realmente elas ocupam o mesmo espaço na sua cabeça. Porque quando você presta atenção nessa dor física, essa dor psicológica passa. E vice-versa. Porque em alguns momentos ali, enquanto eu estava sendo atendido, vieram pensamentos na minha cabeça de coisas que aconteceram e eu comecei a sentir essa dor psicológica e eu percebi que essa dor física ela passou também. Então você vê que essas duas coisas elas são extremamente reais. A dor psicológica ela é tão real quanto a dor física. Isso não pode ser desprezado. Mas o importante disso tudo, que é uma das principais coisas que eu tenho pensado nesse momento, é como que se eu consigo controlar, de uma certa forma, sofrer menos por essa dor física, eu consigo também sofrer menos por essa dor psicológica. Sem ter que recorrer a outras, outros métodos evitativos. Por exemplo, pessoas que têm um comportamento de automutilação, muitas vezes elas se automutilam, elas se machucam, para que elas se distraiam de uma dor psicológica. Justamente por isso. Entende? Só que você veja que isso não é uma forma boa de você diminuir esse sofrimento, porque você está causando outro sofrimento, algo que inclusive pode te levar à morte. E é importante entender que nós temos esse poder dentro da nossa cabeça. Nós temos o poder dentro de nós, por mais difícil que seja fazer isso, colocar isso em prática, nós temos esse poder de conseguir separar a dor que nós sentimos, seja física, seja psicológica, de um sofrimento. Uma coisa é a sensação, a dor é uma sensação. Já a percepção é outra coisa. A percepção é como nós enxergamos essa sensação. É como nós explicamos ela. Como nós percebemos ela. Entende? E sobre isso nós temos algum controle. Não é fácil. Nem um pouco. Mas é possível fazer. E é isso que eu estou percebendo neste momento. Eu percebi como que eu conseguia mudar a minha percepção de uma dor para outra e como eu conseguia simplesmente mudar a minha percepção para outra coisa. Ou seja, aquela coisinha ali, ela está doendo ali, só que eu não estou olhando para ela, eu estou olhando para frente. Eu estou olhando para outra coisa, estou olhando para a direção, estou olhando para o que eu tenho que fazer hoje, estou olhando para é, as minhas obrigações, estou olhando para as minhas responsabilidades. Por isso que é bom você ter responsabilidades, porque as responsabilidades elas podem doer, mas elas podem te distrair de dores que são que nós não precisamos sofrer por elas. Então essa é uma habilidade muito importante do ser humano desenvolver. E eu enquanto terapeuta, certo? O terapeuta, apesar de tratar do sofrimento psicológico das pessoas, ele também tem sofrimentos psicológicos. E tudo que eu tô falando pra vocês aqui, e tudo que eu costumo falar pra vocês aqui nesse canal, são coisas que eu já passei, que eu já testei comigo mesmo e que eu sei que dão certo. E não só comigo mesmo, mas também com meus pacientes, entendeu? Então eu estou dizendo isso pra vocês, por mais que possa soar talvez até um pouco idealista, é uma realidade. Nós temos esse poder de ignorar certos pensamentos que podem estar nos causando mal. Nós conseguimos. Eles vêm. Assim, ó, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos quando eles aparecem, entendeu?
Um pensamento ele aparece, ele diria o filósofo Nietzsche que os pensamentos têm até uma origem biológica, uma coisa incontrolável, assim como vontade de ir no banheiro ou fome, que você não controla isso, essas coisas elas simplesmente aparecem na nossa cabeça. Eu acredito que isso seja verdade. Nossos pensamentos eles têm vida própria, só que eles conseguem vir e eles aparecem aqui e nós vamos perceber que ele está lá e nós conseguimos mudar o direcionamento da nossa percepção. Nós conseguimos mudar a forma como nós interpretamos aquilo. Nós não precisamos sofrer por todas as dores que nós passamos. É isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. É isso que eu estava pensando enquanto eu estava ali no hospital sendo atendido. E também queria destacar a importância de você dar valor para alguém que vai cuidar de você quando você estiver mal. Porque às vezes nós não damos esse devido valor. E eu comecei a pensar nisso quando eu prestei atenção na enfermeira que estava fazendo meu curativo, em como ela foi extremamente cuidadosa comigo, e como ela sempre perguntou para mim se eu estava sentindo dor, se eu estivesse sentindo dor que era para eu parar, né, para eu avisar a ela para que ela parasse. E como ela fez tudo com muita delicadeza, muito cuidado, como ela foi extremamente simpática comigo. Isso faz com que nós pensemos que é, nós não podemos desprezar esses momentos de cuidado. Não podemos desprezar pessoas que cuidam de nós. Porque a verdade é, isso é raro de se ter. Vão ter muitos momentos que nós vamos ter que passar por sofrimento sozinhos. E é importante que nós consigamos passar por esses momentos sozinhos. Porque um ser humano, especialmente um homem, ele precisa aprender a carregar o próprio peso. Então, nesses momentos, quando nós temos alguém que nos ajuda a carregar esse peso, mesmo que seja ali por um brevíssimo momento, eu fiquei ali com ela fazendo um curativo ali, acho que ela demorou, sei lá, uns 40 minutos para fazer. Mas por esse brevíssimo momento, eu sou muito grato pelo trabalho dela, pelo profissionalismo dela. E também, de hoje em diante, eu tenho a impressão de que eu vou dar mais valor para as pessoas que cuidam da gente. Não só fisicamente, mas também psicologicamente. Porque existem pessoas com quem nós conversamos, que nós sentimos que ela está nos acolhendo. Quando nós mostramos as nossas feridas psicológicas para essas pessoas, essas feridas na nossa alma, nós também sentimos que existem pessoas que conseguem cuidar e fazer um curativo nela. E por essas pessoas, sejamos gratos por elas. Tá bom? Bom, era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência. E a vida é isso. Quando as coisas acontecem, você precisa refletir sobre elas. Como diria Sócrates, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Então, é isso que eu quis trazer para vocês, uma reflexão do que aconteceu comigo hoje, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui no vídeo o que você achou, o que você aprendeu, o que te ajudou, o que você está passando também. E se inscreve no meu canal e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela companhia.